Bom dia a todos. Sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Declaro aberta a 45ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEEL. Hoje temos quórum de 4 diretores, portanto, aptos a deliberar. E a presidência vai fazer alguns informes. A gente comunica que amanhã, dia 5, portanto, quarta-feira, esta agência está realizando em São Paulo o Seminário Internacional de Comercialização de Energia Elétrica, evento organizado pela ANEEL, para analisar e discutir a situação atual e as tendências futuras para o mercado livre de energia. Na sexta-feira, dia 7, no auditório 2 da ANEEL, será realizada a solenidade de assinatura do contrato de concessão da Eletroacre. E também na sexta-feira, no CEPAT da ANEEL, acontece a prestação de contas do ano de 2018, evento interno voltado aos servidores da agência, e no período da tarde acontece a celebração dos 21 anos da ANEEL. Registro também que ontem foi publicado em edição do Diário Oficial da União, após a indicação ser aprovada no Senado Federal, a nomeação da Elisa Basso, Elisa que está aqui no auditório com a gente, para assumir mandato de 4 anos nesse colegiado. E com a diretora assinou o termo de posse ontem no Ministério de Minas e Energia, sob a presença do ministro Moreira Franco, e com a posse da Elisa, esse colegiado passa a operar completo, com 5 diretores, fato que não acontece há mais de um ano, desde outubro de 2018. Vamos realizar a cerimônia festiva da posse da Elisa no dia 11, às 15 horas, portanto, na próxima terça-feira, às 15 horas, nessa agência, estará ocorrendo a solenidade de posse da nova diretora da agência. O evento vai ocorrer aqui na sede da ANEEL e vai contar com a presença de toda a diretoria do órgão e também do ministro de Minas e Energia, Moreira Franco. Informamos também que, nesta semana, na sexta-feira, dia 7, encerra-se o prazo de contribuição da segunda fase da audiência pública número 75. A audiência pública 75 é aquela que objetiva a revisão dos procedimentos do Programa de Eficiência Energética regulado pela ANEEL, o PROPE, que foi aprovado pela Resolução Normativa 830 de 2018. E também encerra-se o prazo no sábado, portanto, deslocando para segunda-feira, dia 11, das contribuições da segunda fase da consulta pública número 7. Essa consulta pública é promovida no âmbito da superintendência e tem o objetivo de obter subsídios e sobre o conceito de leilão de eficiência energética e o conjunto de metodologias e premissas utilizadas na análise de impacto regulatório de projeto piloto a ser realizado no estado de Roraima. Então, feitos esses informes, submeto aos senhores diretores a aprovação da ata da 44ª reunião. Existe alguma alteração? Não, quanto à ata, não, senhor diretor-geral. Só queria aproveitar também para parabenizar a nova diretora Elisa pelo desempenho na sabatina, pela aprovação, pela nomeação, desejar as boas-vindas. Tenho certeza que pela experiência, pelo conhecimento técnico, contribuirá muito com os trabalhos aqui do colegiado. Só, antes mesmo de fazer a correção, estender também as palavras do Dr. Rodrigo à doutora Elisa, parabenizá-la por estar ingressando nessa casa. Eu que há 3 meses ingressei, digo assim que uma casa espetacular, com um quadro técnico espetacular, e a gente tem total discernimento que a doutora Elisa vem para contribuir cada vez mais para o setor elétrico brasileiro, aqui no âmbito da regulação. Seja bem-vinda, doutora Elisa. Doutor André, a gente tem uma consideração a ser posta na ata no processo 48.500.5386/2018/79, definição das tarifas iniciais da Cooperativa de Distribuição de Energia Elétrica Salto Donner, em que a gente está alterando, ou foi feito os recálculos da parcela da CDE, que constou como 10 milhões, 10.753,43, para o valor de 11.353,63 centavos.
Ok, feito o ajuste na parcela da CDE. Doutor André, eu gostaria também de parabenizar a doutora Elisa. Seja muito bem-vinda à agência. Estamos ansiosos pela sua chegada. Muito obrigado aí por fazer parte do time. É só esse registro a fazer, André. Ok, está então aprovada a ata. Também fazer um registro das boas-vindas à Elisa. Elisa que tomou posse ontem e vem agregar valor à Agência Nacional de Energia Elétrica com sua história no setor, com sua formação acadêmica sólida e com sua experiência de longo tempo de atuação no Ministério de Minas e Energia. Então, a partir da próxima reunião da 46ª, já vamos estar com a Elisa presente aqui no colegiado. Seja muito bem-vinda a agregar valor a esse colegiado. Bom, solicito então que o secretário-geral apresente os pedidos de preferência, os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por essa presidência. Bom dia a todos. Também parabenizo a nossa futura diretora, que já tomou posse. Esperamos contar com a presença da senhora na próxima reunião. Seja muito bem-vinda. Informo que a pauta foi publicada com 30 itens. Na deliberação em bloco serão dos itens 8 a 30. Informo também que há itens destacados do bloco, o 11 e o número 19. Os processos do bloco tiveram a disponibilização dos votos e atos desde a quinta-feira passada. Não há itens retirados de pauta. Há pedido de sustentação oral e de preferência para os itens 1, 2, 3, 4, 6 e 11 retirado do bloco. Os processos serão deliberados na seguinte ordem. Primeiro bloco, com os itens 8 a 30, exceto os itens 11 e 19, destacados. Depois, já na ordem de preferência, os itens 1, 4, 19, 2, 3, 6, 11, 5 e, por último, o item 7. Muito obrigado, doutor André. Eu queria também aproveitar para cumprimentar a Elisa. Eu não a conhecia pessoalmente, acabei de conhecê-la, mas eu conhecia já o currículo, seu currículo, Elisa. Então, acredito que seu currículo a precede e me admira bastante. Eu acredito que você vai aumentar uma crise de identidade que eu tenho já há um certo tempo, que é me identificar cada vez menos com o universo jurídico e me identificar cada vez mais com o universo da engenharia econômica. Isso não é fácil, porque, como eu faço doutorado em Direito, o meu orientador não compreende muito bem essa crise de identidade. Então, acho que você vem acentuar essa minha crise de identidade e eu acredito que vai ter um efeito bastante produtivo. Então, eu queria te parabenizar e recebê-la aqui de braços abertos, junto com a diretoria. Feito mais esse registro. Bom, então, já apresentada a ordem de julgamento, submeto aos senhores diretores o bloco para julgamento. Lembrando que foi destacado o item 11 e o item 19, que saem do bloco e passam a integrar a pauta normal. Então, em votação, o bloco. Aprovo o bloco. Voto pela aprovação dos itens do bloco. Voto pela aprovação integral do bloco, considerando os destaques. Também voto pela aprovação do bloco e proclamo que a diretoria, por unanimidade, aprovou o bloco da 45ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEEL. Solicito ao secretário-geral que chame o primeiro processo do dia para julgamento. Item 1, processo 48.500.005366-2018-06. Assunto: resultado da audiência pública número 49 de 2018, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a definição das regras de comercialização de energia elétrica para atendimento à resolução normativa número 824 de 2018, referente ao mecanismo de venda de excedentes MVE. Diretor-relator, Sandoval Feitosa, informo que há 2 pedidos de sustentação oral pela Abrad e Abracel e também uma apresentação técnica da área. Bom dia, senhores diretores, senhor procurador-geral, senhor secretário-geral, senhoras e senhores presentes na 45ª reunião pública ordinária da diretoria. Em 30 de outubro de 2018, na 40ª reunião pública ordinária, foi instaurada a audiência pública 49 de 2018 por intercâmbio documental no período de 31 de outubro a 16 de novembro de 2018.
com vistas a colher subsídios para a aprovação das regras de comercialização atinentes ao mecanismo de venda de excedentes, para a operacionalização do MVE, de que trata a Resolução Normativa 824 de 2018. Em 23 de novembro de 2018, a Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado, SRM, emitiu a nota técnica 198, por meio da qual apresentou a análise das contribuições recebidas no âmbito da AP 49 de 2018, é o que se tem a relatar. Chamo pela ordem de inscrição o representante da ABRAD, o senhor Marco Delgado, informando que serão 10 minutos para sua exposição. Bom dia, senhores diretores, bom dia a todos presentes. Nossas contribuições são bastante precisas para o objeto dessa audiência pública. Antes de mais nada, reconhecer o trabalho técnico abrangente que foi feito pela equipe. E nós temos duas contribuições que, a primeira, versa para trazer maior efetividade ao mecanismo que está sendo regulamentado, e a segunda, buscando mais racionalidade dos instrumentos. Então, o primeiro ponto refere-se sobre a penalidade por falta de lastro especial da distribuidora. Antes de entrar nos pontos específicos, só um rápido contexto, né, quando se estabelece a busca daqueles contratos, né, pela lógica econômica, é quando você busca um relacionamento entre duas partes que você deseja ficar fora das volatilidades clássicas de um mercado competitivo. Então, você estabelece um contrato, estabelece obrigações dessas partes, e na parte econômica nós temos volumes e preços estabelecidos por um período de tempo. Bem, hoje nós temos um produto que é interessante, que ele permite uma contratação, mas ainda ficar sob volatilidades de preço e ainda mais, que se possa pagar um spread. Qual que é o racional desse spread, então? Esse spread ele se justificaria pelo fato de nós não estarmos no mercado competitivo e termos uma norma que impõe ao setor elétrico uma condição que obriga os agentes a terem laços contratuais para estar transacionando energia no mercado. E é essa a questão. Quando não é cumprida, existe, então, uma penalização pela falta de lastro. Exatamente, a penalização é que é o custo de oportunidade de se pagar esse spread. Então, esse spread vale a pena para quem deseja, até que ele seja menor do que o custo de penalização. Então, ele é um instrumento de mercado. Dito isso, a gente faz, em poucas palavras, essas considerações. Então, o spread que está sendo colocado, ele tem como custo de oportunidade a penalização pela falta de lastro contratual. Sabe-se que o ACL necessitará de lastro de energia convencional especial, principalmente agora a partir de 2019, e por isso deve-se evitar condições na norma de aversão à oferta desse produto pelas distribuidoras. Então, a gente sabe também que os agentes têm posições distintas, algumas com mais propensão, outros com mais aversão, mas é importante lembrar que esse produto é importante para garantir o lastro no ACL. Então, tudo aquilo que pudesse ser feito na norma para evitar o movimento de aversão, na nossa concepção, aumenta a efetividade do mecanismo. O terceiro item, nas contribuições, nós identificamos que a própria Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, numa segunda alternativa, ele apoia essa decisão que o risco, né, dessa degradação de lastro, né, deveria ficar ao comprador. E a gente coloca um quarto argumento, né, em cima de um contexto de um amplo debate, de discussão no setor elétrico, que constituiu a chamada Consulta Pública 33 do Ministério de Minas e Energia. Então, bem abrangente, ela está, nesse momento, como os senhores sabem, em dois projetos de lei que estão tramitando, né, o legado desse grande esforço que foi feito do governo com os agentes, com diversos segmentos. E a gente destaca esse item da proposta, que é uma inclusão de como tratar essa questão dos contratos legados e de uma sobrecontratação. E aí tem claramente que o resultado, positivo ou negativo, da venda de que trata o parágrafo 13, que fala exatamente da venda dos excedentes nesse dispositivo, deverá ser alocado o custo que trata o outro artigo, que é aquele de repasses tarifários. Então, quando a gente traz esse item quarto, mais aderente fica a nossa proposta, mais harmônica com todos os pressupostos anteriores. Então, solicitamos, né, que o risco de degradação do laço seja alocado ao comprador, que, por sua vez, poderá precificar essa condição no spread do respectivo produto. Se eu tenho um produto que tem um pequeno risco,
vamos falar o pequeno risco, ele é baixo, mas ele existe, ele não é igual a zero. De degradação, ele é menos seguro que o outro. Consequentemente, a própria opção de valores de spread poderia discernir entre esses produtos. Então, essa é a nossa primeira contribuição para avaliar, diretor, relator e demais diretores, a propriedade de internalizar essa alteração. E o outro, como eu disse, é uma contribuição que versa no objetivo de dar maior racionalidade aos nossos processos. Então, ele fala do ajuste da Resolução 693 de 2015, é aquela que tratou da criação do mecanismo de compensação de sobras e déficit de energia nova, né? Então, qual que é o nosso racional? É racional, para fins de contratação ótima da energia do ACR, né, sempre priorizar esse mecanismo de compensação de sobras e déficits, seja da energia nova ou da energia existente, em detrimento de você fazer a aquisição, fazer o leilão. Então, vamos tentar otimizar entre o segmento de distribuição, o ACR, para depois, então, verificar o que eu necessito de complementaridade de contrato ou de expansão. Sempre, essa deve ser sempre o racional. E corroborando com esse racional, a gente traz aqui a apreciação dos senhores diretores, uma recente decisão do próprio Ministério de Minas e Energia, por meio da portaria 474 de 2018, que permitiu a redeclaração, quer dizer, na verdade, permitia que você pudesse redefinir os valores informados, a redeclaração da necessidade das distribuidoras para o leilão A-1, A-2 de 2018. E ele fez essa postergação, permitindo essa redeclaração, atendendo um pleito da ABRAD, né, que foi embasado exatamente naquele racional. Vamos esperar o resultado do MCSD Trocas Livres para permitir que, com esse resultado, as distribuidoras possam, então, fazer uma declaração ótima. Então, com base nesse racional e com base nessa evidência mais recente, nós sugerimos, então, a possibilidade de acolher o pleito, de suprimir a linha A do inciso 2º do artigo 5º dessa mencionada resolução. Então, são esses os dois pontos. O primeiro versa na possibilidade da mais efetividade ao mecanismo de vendas de excedentes, com aquelas considerações, com aquela harmonia com todos os outros dispositivos. E esse segundo item, um aperfeiçoamento da regulamentação, e é aperfeiçoamento mesmo no sentido porque ela foi bastante trabalhada nos últimos anos, a área técnica sempre teve discernimento, o bom senso de fazer todos esses aprimoramentos. O que a gente traz aqui é em cima desse racional e em cima dessa evidência, e a gente espera que isso possa ser tratado e acolhido. Com isso, eu termino a minha exposição e agradeço a atenção dos senhores. Chamo para apresentar o segundo pedido de sustentação oral, o senhor Bernardo Ramos, representante da Abracel. Informo que o senhor tem 10 minutos. Bom dia a todos. A mensagem aqui é uma mensagem simples, é uma mensagem de apoio à proposta que consta na nota técnica da SRM de fechamento para a operacionalização do MVE agora em dezembro e também no início de janeiro. Mas antes de dar início aqui à sustentação oral, queria, em nome da Abracel, parabenizar a diretora Elisa pela posse e nomeação. Nós também vemos com muitos bons olhos a sua entrada na agência e temos certeza que agregará muito e parabenizar a agência de um modo geral por agora ter um colegiado completo. Isso é muito importante para as decisões todas que são tomadas. Esse aqui é um momento importante para nós, esse processo, dado que é o fechamento de um longo e importante processo. Hoje, como os senhores sabem, não existe um vaso comunicante entre o ACR e o ACL, desde a desidratação dos acordos bilaterais da 711 e do MCSD de energia nova. Hoje não há esse vaso comunicante, o MVE foi criado para ser o único vaso comunicante, então o mercado ele aguarda com grande expectativa a deliberação de hoje. Como os senhores também sabem, a CCE aponta para 2019 um déficit de lastro de energia especial superior a 500 megawatts médios e aponta o MVE como uma importante parte para a solução deste problema. Nesse sentido, então, a nossa manifestação hoje é de apoio. Antes disso, também parabenizar a área técnica e o empenho da diretoria. O que nós vemos aí no próprio relatório da forma como está, a audiência pública foi aberta dia 31 de outubro e no dia 23 já havia uma nota técnica de fechamento. Isso, ao nosso ver, só foi possível na ausência de grandes polêmicas. Os conceitos já estavam bem firmados quando da Resolução 824.
Então, ao nosso ver aqui, o importante e a mensagem que nós gostaríamos de trazer é a importância desse mecanismo e que seja operacionalizado de fato agora em dezembro, como proposto pela SRM, e tão logo operacionalizado o produto trimestral agora em dezembro para o início do ano que vem, no início de janeiro que fosse operacionalizado o produto de 11 meses e em seguida, em meados de janeiro, o produto de 5 meses. Isso é fundamental para o mercado, é fundamental que tenha a operacionalização desses produtos, dado esse contexto de que será ele o importante mecanismo vaso comunicante entre a CR e a CL para o equilíbrio do setor. Era isso que nós tínhamos por hoje. Muito obrigado. Convoco para a apresentação técnica da SRM o senhor Beni da Cruz. Pedro Elias. Uma troca. Bom dia a todos. Vou apresentar o fechamento, né, da audiência 49, que trata das regras de comercialização de venda de excedentes. Ela foi um tema que foi regulamentado pela Resolução 824, de julho desse ano, né? A gente recebeu 54 contribuições nessa audiência, a gente acatou praticamente metade, um quarto foi parcialmente aceita e o restante não aceita. Em termos de cadernos das regras, está sendo criado um novo caderno, né, que trata do mecanismo de venda de excedentes e tem rebatimento em outros 5 cadernos de contratos, penalidades, receita de venda, reajuste de parâmetros de receita CCAR e no caderno de MCSD. Só para a gente contextualizar, né, o venda de excedentes vai ser um mecanismo para poder vender o excedente das distribuidoras, e a ideia é que os produtos serão ofertados produtos com vigência anual, semestral e trimestral, ocorrendo a cada 3 meses ao longo do ano, onde as distribuidoras vão poder ofertar do portfólio que elas têm de energia, ofertar energia convencional e especial. Vão poder ofertar energia a preço fixo ou PLD mais ágil, sem risco de preço. Cada distribuidora vai ofertar no seu submercado e o limite para venda, digamos, para vender no ano de 2019, vai ser ferido a carga da distribuidora em 2018, e o limite que a distribuidora vai poder vender ao longo de 2019 vai ser 15% da carga de 2018. E agora, no fechamento da audiência, a gente está propondo estabelecer um limite a mais para os produtos trimestrais de 1/4 desse limite total, para estimular as distribuidoras que vai fazendo acompanhamento ao longo do ano, né, da sua carga, do seu nível de contratação, para não deixar para no final do ano, no último trimestral, precisar ofertar os 15%. Retomando também, né, ainda, para exemplificar como que deve ser o mecanismo quando já tiver o sistema da CCE rodando, a ideia da CCE é oferecer inicialmente, né, em um dia ter os leilões para preço fixo e no outro dia os leilões de PLD mais ágil. E aí, sequencialmente, vão sendo ofertados produtos pelos distribuidores, né, produtos de energia, primeiramente o produto anual com energia convencional especial, depois com a oferta das distribuidoras que remanescer, eles ofertam de 12 meses energia convencional, 6 meses especial e por aí vai. Cada produto desse teria uma duração aproximada de 1 hora, com 20 minutos para a oferta dos vendedores e compradores, 20 minutos para divulgação e processamento dos resultados, e mais 20 minutos para os participantes poderem avaliar a oferta que eles farão na próxima rodada, né, em sequência. Especialmente agora no ano para o MVE relativo a 2019, a gente recebeu uma contribuição da CCE em relação à elaboração do sistema para operacionalizar, que eles não vão conseguir concluir agora no final do ano, isso deve ficar pronto no início do ano que vem. Então, para operacionalizar o MVE agora no final do ano, a proposta deles inicial foi fazer um mecanismo, agora no final do ano, antes de ser divulgado o PLD, o CMO e o PLD, que ocorre ali 27, 28 de dezembro,
seria realizado a oferta dos compradores e dos vendedores um pouco antes disso, ali entre 21 e 26 de dezembro. E aí, no início de 2019, seriam realizados os MVS anual e semestral, só que, como já vai estar conhecido o PLD da primeira e da segunda semana de janeiro, a gente está propondo que esses 2 primeiros produtos, né, de 2019, eles tenham a vigência a partir de fevereiro. Então, o produto anual teria vigência de 11 meses e o semestral com vigência de 5 meses. Isso para esse primeiro processamento que a CCE ela não vai conseguir fazer ainda no sistema. Então, seria realizado via máquina, mecanismo auxiliar de cálculo. E a ideia é que, a partir do mecanismo de abril, isso já seja realizado pelo sistema sequencialmente. Aqui, já passando para a análise das contribuições, né? Digamos, a principal contribuição das distribuidoras foi em relação à ordem de abatimento de produtos, quando como se diz, quando a gente for pegar o efeito do mecanismo e colocar isso na tarifa das distribuidoras. Esse assunto aqui, ele não altera a regra de comercialização, mas como ele impacta bastante na dinâmica do mecanismo, a gente preferiu já dar uma sinalização de como isso vai ser feito no procedimento de regulação tarifária, no PRORET, para poder balizar a tomada de decisão das distribuidoras agora. Então, a gente olhar ali o cenário 1, uma situação hipotética, né? A distribuidora vai estar lá com 113% de sobrecontratação, sendo que desses 113 tem 5% que é o limite regulatório, mais 2% de sobras involuntárias. E isso daqui, o detalhe aqui, as distribuidoras vão fazer a oferta agora, e esses limites aqui de 7, de 107, 103, aquilo que é sobra voluntária ou involuntária, isso aqui vai ser verificado depois que terminar o ano de 2019. Então, tudo feito depois. Isso tudo que acontece aqui, isso vai ser avaliado posteriormente, né? Então, uma distribuidora que ficou com por exemplo, 2% de sobra involuntária e 6% de sobra voluntária. Quando a gente for abater os valores, os produtos, né, o valor arrecadado no MVE, a solicitação primeira deles foi de que a gente pegasse primeiro as sobras voluntárias, de que a gente abatesse a venda daquilo que era sobra voluntária delas. A gente entende que isso é o razoável, sim, e estamos fechando a audiência nessa direção. O outro ponto é que primeiro a gente fosse abatido os produtos de preço fixo e depois os de PLD mais ágil. Que a intenção deles é que naquela faixa acima na sobra voluntária, né, eles pudessem, fossem valorados ali, quando fosse fazer o repasse tarifário disso, a gente considerasse o preço fixo para eles não terem perigo de eles não ficarem expostos ao PLD nesse ponto. E de tal forma que os produtos com PLD mais ágil, que vão ser empilhados depois, esses sim, como é que fala? Correspondessem às sobras involuntárias, porque aí seria como a gente neutralizou para o consumidor as sobras involuntárias, se esses produtos se a venda deles tivesse dado um valor menor do que o PLD, esse prejuízo não seria alocado ao consumidor, ele ficaria com a distribuidora. Então, para não acontecer isso, eles pediram para ficar nessa ordem de abatimento, e a gente entende que isso é o mais razoável, sim. Aqui, quanto a avaliação da apuração de laço especial da distribuidora, na abertura da audiência, a gente comentou que uma característica que vai ter no MVE, no mecanismo, é que a distribuidora vai poder vender o laço especial que ela tem, que é quando os geradores especiais participam do leilão, vender esse laço para a distribuidora, e agora no mecanismo de venda excedente, a distribuidora vai poder vender isso.
Levando em consideração as contribuições que a gente recebeu na audiência, a gente entendeu que o melhor lugar para alocar esse risco seria na própria distribuidora, que é quem vai poder gerir a quantidade de laço que ela está vendendo, e seria uma situação mais próxima daquilo que acontece no Mercado Livre hoje, que é quem vende o laço especial, que sofre penalização por insuficiência de lastro. E, nessa linha, alguns distribuidores até solicitaram que esse risco ficasse na própria distribuidora. O que elas solicitaram foi que elas tivessem mais informação ao longo do ano para poder fazer essa gestão, saber qual estava o nível de venda deles de especial e qual que era o portfólio deles de energia especial ao longo do ano. A gente acatou essa contribuição. Então, ao longo do ano, a CCE vai calcular qual que é o portfólio de energia especial que a distribuidora tem, já vai abater as vendas realizadas no mecanismo, vai considerar as usinas que vão entrando em operação comercial ao longo daquele tempo e desconsiderar as degradações de laço especial. A degradação ela ocorre quando uma geração especial ela ultrapassa 50 megawatt injetado, ela perde a condição de especial, ou se a usina perder a operação comercial dela, porque a gente entende que isso não são eventos tão frequentes. Aqui é um exemplo de como que ocorreria esse acompanhamento, né? Ali antes do MVE agora de anual, as distribuidoras vão saber qual que é o portfólio de laço especial deles, né, para vender. Depois que ocorrer a venda do MVE, essa venda vai abater, do MVE anual, né, essa venda vai abater um montante de laço especial que ela tem disponível. Supondo que haja alguma degradação agora no primeiro trimestre, esse montante vai ser reduzido um pouco mais, só que é o que está ali de vermelho, né? Só que, em compensação, usinas entrarão em operação no primeiro trimestre, principalmente essas usinas de leilão que têm previsão de entrar em 1º de janeiro de cada ano, né? Então, a tendência é que no início do ano, a entrada da operação de algumas usinas aumente esse laço especial, que vai ser recalculado, no caso ali, no finalzinho de março, né, antes da realização do MVE para abril. E assim, continuamente, né, vai ter a venda de MVE, um pouco de degradação, e essa informação da quantidade de laço especial que a distribuidora tem, essa barrinha em azul, essa informação vai sendo fornecida pela CCE antes de cada processamento. De tal forma que, quando chegar ali, por exemplo, em outubro, a distribuidora pode deixar ali uma proteção, não vender todo o seu portfólio para não incorrer em insuficiência de laço ao longo do ano. E, Pedro, é importante destacar, isso é uma gestão da distribuidora, né? Ela que escolhe a quantidade, o portfólio. Sim. Está tudo na prerrogativa da distribuidora. No mecanismo, eles vão poder ofertar laço convencional ou especial. E aí, dependendo normalmente o laço especial ele tem um valor um pouco maior, né, por conta de reserva de mercado, mas em compensação tem essa questão da insuficiência de lastro. Então, a distribuidora vai fazer essa gestão ao longo do ano e avaliar quanto que ela pode vender. Lembrando que alguns distribuidores até solicitaram que eles continuassem com esse risco, mas solicitaram que eles fossem informados disso, porque inicialmente eles só iam ter aquela informação inicial ali no final do ano. E o que a gente incrementou foi de colocar essa informação trimestralmente, melhorar a informação para poder gerir melhor esse risco. É isso. Obrigado. Bem, gostaria aqui de agradecer ao doutor Marco Delgado pela sua exposição, pelo Bernardo, da Abracel, desculpe, Bernardo, e também agradecer a excelente exposição feita pelo Pedro. Eu queria dizer, senhores diretores, que nós fizemos uma reunião com a ABRAD na sexta-feira, onde foi antecipada essa discussão,
e eu pedi que a área técnica, que a SRM, se debruçasse sobre esses 2 pontos que a Brad trouxe, né? Então, o primeiro deles, como foi bem trazido pelo diretor-geral, é uma gestão da distribuidora, e a gente entende que com essa inovação da Câmara informar a quantidade de lastro de que cada distribuidora possuirá ao longo do ano, permitirá fazer uma boa e adequada gestão de risco. Então, eu entendo que a proposta nossa é que, de fato, fique com a distribuidora e dando essa ferramenta a mais para disponibilidade de gestão do risco. Um outro ponto que foi trazido também na contribuição da Brad se refere à alteração do artigo 5º, do inciso 2 do artigo 5º da Resolução 693 de 2015. Essa contribuição ela estaria fora do escopo da audiência pública, porque nós estamos tratando aqui apenas da aprovação das regras e da Resolução 824. Então, nós teríamos aí, por óbvio, né, uma dificuldade de acatar essa contribuição. E, se os senhores diretores me permitem, eu também queria só fazer mais um comentário, dizer que houve, de fato, um grande empenho aqui da SRM, dos diretores também, no sentido de que abríssemos uma audiência rápida e foi, de fato, analisada de forma rápida. Tivemos uma quantidade de contribuições aceitas que mostram que o que foi proposto, em grande medida, atende aos anseios do setor, influenciado por essa norma, e também dizer que, de fato, nós estamos aí fazendo, como o Bernardo bem colocou, um vaso comunicante entre o mercado regulado e o mercado livre. E isso dará uma maior dinâmica ao setor e permitirá que esse lastro especial, que já há uma carência sinalizada em torno de 500 megas médios, seja suprida com o sucesso do mecanismo de venda de excedentes. Por fim, senhores diretores, eu gostaria de, diante da belíssima apresentação feita pelo Pedro, passar direto para a leitura do dispositivo. Só um momentinho, por favor. Diante do exposto e do que consta do processo 48.500.005366 de 2018, voto por aprovar a emissão de resolução normativa conforme minuta em anexo, que aprova as regras de comercialização de energia elétrica aplicáveis ao sistema de contabilização e liquidação. É o voto. Em discussão. Tinha colocado já em prévias reuniões, mas aqui só vai uma reflexão, e aí não é uma reflexão com relação ao voto em si, mas uma reflexão com relação à postura da agência. A gente vem observando, nobres colegas, que fala-se muito em abrir o mercado, dar mais liberdade, criar um sentimento de deixar com que o mercado crie as regras, crie as normas, né? Também, a gente já em alguns discursos nossos, nós também já vamos nessa mesma linha de criar um mercado um pouco mais competitivo no âmbito de decisão de suas regras. Aqui a gente observa que a gente está evoluindo no caminho de venda de excedentes para as distribuidoras, né? A gente observa a colocação do Dr. Marcos Delgado com relação ao MCSD, né, que foi uma ferramenta em que o mercado enxergou com bons olhos. No entanto, a gente observa que a gente está abrindo, mas dosando a abertura 15%, 30%, ou seja, a gente, ao mesmo tempo que abre, a gente também fecha. A gente cria um sentimento de que eu abro sobre um certo cabresto. Eu seguro para a gente poder, como diz assim, regular o mercado cada vez mais, né? Então, eu acho que é uma reflexão que cabe a todos nós, esse é o primeiro movimento, e eu só gostaria, doutor André, de dar como sugestão no voto do doutor Sandoval no aspecto do dispositivo, que, a exemplo de todas as outras normas, nós venhamos a fixar um prazo, considerando que isso é uma novidade,
e a gente está aprimorando aí a relação com as distribuidoras com seus excedentes, que a gente estabelecesse já um prazo dentro do dispositivo, doutor Sandoval, de revisão dessa norma. A gente observar como que ela se comporta em 2019, para a gente poder caminhar ao que clama a sociedade no sentido de ter um mercado mais competitivo. Então, a gente já deixaria, considerando que a gente tem alguns pontos que não foram acatados na audiência, entendemos que o mercado ainda não está preparado para uma liberdade total, então a gente colocaria no dispositivo um prazo já de revisão dessa norma, de adequação ou aprimoramento, assim como a gente tem feito, como já tem algumas outras normas, no sentido de que chegou aí a um prazo de 1, 2 anos, a gente revisita a norma no sentido de observar o que tem a aprimorar. Em vez de deixar chegar a acontecer, a gente já deixa travado que a norma será revisitada. Bem, coloco a apreciação dos senhores. Da minha parte, não tem nenhum problema. Bom, também não tenho óbice. Apesar de que essa norma se refere mais às regras de comercialização. Temos não sei se no outro normativo já... De fato, o normativo é 824, né? Então, essas regras, como elas valem por um ano, todo ano tem que ser aprovada uma nova, então, talvez não se aplique essa questão da revisão. Então já está implícito que ela vale por um ano. Ela tem uma validade por um ano, mas, querendo ou não, isso imputa no normativo. Só, doutor Efraim, deixa eu tentar... Eu acho que eu entendi a proposta e, na realidade, o doutor Júlio está aí. A resolução 824, ela já tem um prazo para ser revista. Doutor Júlio, por gentileza. Não. Isso é um primeiro ponto. E a outra questão é, como a nossa alteração aqui, ela decorre da alteração da norma, teria que ter uma alteração da norma. Essa discussão teria que ser feita na norma. Isso, por ato reflexo, alteração das regras. Exato, só consolidando, essa resolução que está sendo apreciada é a operacionalização da norma, que é 824. Exato. Não tem muito mais o que falar, né? Isso aí mesmo. Na prática, essa aqui, como é as regras, todo ano já tem essa avaliação, e nesse caso específico, como tem um mecanismo que é inédito, a gente já colocou uma determinação para a CCE avaliar alguns pontos já para a próxima regra de 20. Então, para este caso aqui, já está fechado. A outra, a original, que levou a isso, não tem prazo estabelecido de avaliação, em que pese nós fazermos com frequência. Então, não tem nenhum problema em se atribuir aqui a necessidade de avaliar dentro de um prazo específico, apesar de, neste caso, esse prazo já ser um ano. Então, essa regra já vai ser avaliada no próximo ano, como normalmente já são as demais. Ou seja, quando for apreciar as regras para 2020, a gente já discute. Então, assim, a sua preocupação, diretor, está abarcada no sentido de que essa regra vale por um ano. Daqui a um ano nós vamos estar discutindo novamente. Agora, sobre o ponto de vista de mérito, é um importante instrumento que agora ganha eficácia. A 824, então, traz o texto normativo e com a operacionalização, então, a gente cria-se agora o vaso comunicante entre o mercado regulado e o mercado livre, como foi explorado nas sustentações orais aqui promovidas. Agora, 2 pontos. A primeira questão da ABRAD, eu também compartilho do entendimento externado para o diretor. Isso aqui é uma faculdade, ou seja, é uma prerrogativa da distribuidora, ela não é obrigada a exercer esse mecanismo, e como todo mecanismo tem risco, eu não posso entrar num mercado livre, que o conceito de livre por si só já pressupõe risco, comercializar sem ter risco nenhum, colocando qualquer exposição ao risco, atrelando ao consumidor. Está bem direcionado, é uma opção da distribuidora, a regra está bem clara. Se a distribuidora quiser exercer, vai ter o risco intrínseco à atividade, mas ela dispõe de todas as informações com esse aperfeiçoamento que foi feito durante a instrução no gabinete do diretor Sandoval. E agora, sobre o segundo ponto, aí eu fiquei com dúvida, e o Júlio queria te perguntar, e acho até razoável. No momento da contratação, ou seja, era interessante, de fato, a gente primeiro ter o MCSD realizado, feitas essas trocas, não é isso? E aí você tem, claro, o que é que foi trocado, o que é que recebeu, o que é que vendeu, para depois, então, você poder comercializar. Esse assunto, ele não está sendo tratado... não sei se é próximo, mas a gente está discutindo ele. A gente está discutindo ele, a discussão é pertinente.
Ela é pertinente, sim, e envolve o Ministério por causa não só desses instrumentos, mas também da compra de energia no A-1 e A-2. Porque se você vai participar do leilão sem saber o resultado do MCSD, Isso. como é que você vai saber quanto você vai comprar no leilão? É desejável, então, a gente pode até avançar no diálogo com o Ministério, a Secretaria de Energia, né? Isso. Porque era desejável mesmo que, assim, nos cronogramas, a gente faça adequação para primeiro fazer o MCSD, aí faz os ajustes da troca, você tem claro o seu montante, aí na sequência faz a declaração do leilão, porque no atual momento é uma incerteza. O que a gente tem enfrentado de 2015 para cá é que todo ano tem um instrumento novo que afeta os que já existem. Então a gente nunca consegue fazer esse cronograma perfeito. Por exemplo, neste ano não se previa que existiria esse que a gente está fazendo agora. Então acaba afetando os que já existem online. Mas a conversa que a gente tem com eles é para tentar fazer um cronograma que junte os MCSDs, agora o mecanismo de venda de excedente e os leilões de curto prazo, para que tenha um cronograma mais racional. Então, mas para esse momento agora não tem o que ser feito. Este agora não tem, porque não dá tempo. Não permite, mas para o futuro, vamos organizar isso. Primeiro fechar o MCSD e, na sequência, abre declaração para o leilão, que é o razoável. O objetivo é, primeiro troca o que existe, vende o que sobra, e se ainda tiver necessidade, aí faz você a compra tem a mesmo. adequação, né, do como é que está o seu portfólio. Apesar de estar bem claro que essa discussão não abrange, não é esse o fórum, né, dessa deliberação. Ok, senhores diretores, então, em votação. Acompanho o relator. Voto com o relator. Também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade, decidiu aprovar a resolução normativa que aprova as regras de comercialização de energia aplicáveis ao sistema de contabilização e liquidação SCL. Isso aqui referente à resolução normativa 824. Até para qualificar o SCL. Próximo item. Por uma questão técnica, vamos ter que fazer uma inversão na pauta. O item agora será o item 19, o item 4 ficará para posteriormente.